Já imaginou uma doença tão terrível, mas tão terrível, que os sintomas pareciam coisa de filme de terror, tipo uma possessão demoníaca? Pois é, por séculos, isso não foi ficção, foi a realidade do tétano. E é essa jornada que a gente vai fazer agora, do sobrenatural até a ciência, para entender como o conhecimento conseguiu transformar puro terror em prevenção. Pensa bem, no mundo sem microscópio, sem a menor ideia do que era uma bactéria, o que as pessoas viam? Elas viam corpos se contorcendo de um jeito que parecia impossível, desumano. A única explicação que fazia algum sentido vinha do sobrenatural. Não parecia ser uma doença, sabe? Era como se uma força invisível, uma força do mal, estivesse no controle total do corpo da vítima. Tá, mas o que exatamente acontecia para transformar uma pessoa doente em alguém possuído aos olhos da comunidade? É que os sinais eram muito, mas muito dramáticos, aterrorizantes, e desafiavam qualquer lógica que a medicina da época pudesse ter. O que deixava tudo ainda mais assustador era a combinação de sintomas. A mandíbula simplesmente trava, o corpo inteiro vai enrijecendo. E aí vem a parte mais chocante: espasmos tão violentos que arqueavam as costas da pessoa para trás numa posição que nem parece natural. E o mais cruel de tudo, a pessoa ficava consciente, mas totalmente impotente. Uma prisioneira dentro dos próprios músculos. Era perda total de controle. Bom, diante de um espetáculo tão horripilante, as conclusões eram meio óbvias para a época, né? Se não era nenhuma doença conhecida, só podia ser fetício, um castigo dos céus ou a explicação mais comum de todas, a ação de um demônio. Eram as únicas ferramentas que eles tinham para tentar explicar o que parecia inexplicável. Só que é bem aqui que a nossa história muda de rumo. E se a resposta não estivesse nem no céu, nem no inferno, mas aqui mesmo, na Terra, escondida na poeira, invisível a olho nu? Essa pergunta é o que marca a transição do puro medo para o conhecimento. E com o avanço da ciência, aquele véu de mistério começou a ser levantado. O que antes era atribuído a forças espirituais, de repente ganhou um nome, um rosto, microscópico e, finalmente, uma explicação biológica. E aqui está ele. O verdadeiro culpado não era um demônio, mas algo infinitamente menor: a bactéria Clostridium tetani. A causa de todo aquele horror era uma toxina poderosíssima liberada por um organismo invisível. E um ponto crucial que descobriram: não era contagiosa, não passava de uma pessoa para outra. E o mais irônico é que esse inimigo está em todo lugar. No solo que a gente pisa, na poeira, num prego enferrujado. A fonte do perigo não era um portal para o inferno, mas o nosso próprio ambiente do dia a dia. Então, vamos entender como a infecção acontece. Tudo começa com um ferimento, que pode ser um corte ou uma perfuração. Os esporos da bactéria entram no corpo e, num ambiente com pouco oxigênio, como um corte fundo, eles meio que acordam, se multiplicam e liberam sua arma poderosa, uma neurotoxina. E essa toxina viaja direto para o nosso centro de comando, o sistema nervoso. Agora que a gente já conhece o culpado e o método dele, podemos voltar àqueles sintomas assustadores e finalmente entender o que eles significam. Vamos conectar os pontos entre o que se via e o que realmente acontecia no corpo. Essa é a chave de tudo. A toxina age como uma sabotadora no nosso sistema nervoso. Ela basicamente impede que os nervos enviem a mensagem de relaxar para os músculos. O resultado? Contração constante, sem controle nenhum. É como se os músculos ficassem ligados na tomada o tempo todo. E essa tabela mostra direitinho a tradução do mito para a ciência. A tal boca trancada tem nome: trismo, que é o espasmo dos músculos da mandíbula. O rosto demoníaco é o riso sardônico, uma contração dos músculos da face que repuxa os lábios no sorriso macabro. E o corpo arqueado para trás? O pistótono, uma contração tão forte dos músculos das costas que força o corpo para trás. Cada superstição tinha uma base neurológica real por trás. Mas a ciência não só explicou a doença, ela nos deu a arma mais poderosa contra ela. A história do tétano é também a história de um dos maiores triunfos da saúde pública, a vacinação. Dá uma olhada nesse gráfico. É a prova visual do poder da prevenção. As barras azuis, que são os casos de tétano no Brasil, despencam ao longo dos anos. Enquanto isso, a linha vermelha da cobertura vacinal sobe. A correlação é inegável, é direta. Onde a vacina chega, a doença recua. Simples assim. E como ela funciona? De um jeito bem inteligente. A vacina não luta contra a bactéria em si, mas contra a toxina dela. Ela apresenta para o nosso sistema imunológico uma versão inofensiva da toxina, ensinando o corpo a criar anticorpos. Assim, se a toxina de verdade aparecer, nosso corpo já sabe exatamente como neutralizá-la.
Mas a história não termina aqui. Seria um erro enorme pensar que o tétano é só uma relíquia do passado. O inimigo ainda está lá fora e a vigilância precisa ser constante. E aqui está o ponto crucial. Diferente de doenças que só sobrevivem em humanos, a bactéria do tétano vive no solo. Não dá pra gente erradicar ela do planeta. Ela sempre vai estar lá, esperando por uma oportunidade. Por isso, a nossa defesa não é eliminar a fonte, mas sim fortalecer a nossa própria imunidade. E quando a doença acontece, ela continua sendo extremamente perigosa. Este número, 38%, foi a taxa de letalidade do tétano no Brasil em 2020. Isso significa que, mesmo com todo o tratamento moderno que temos, quase 4 em cada 10 pessoas que contraíram a doença não sobreviveram. É um número muito alto. E quem está mais em risco hoje em dia? Os dados do Rio Grande do Sul mostram um perfil bem claro. Aposentados, talvez com a vacinação desatualizada e mais suscetíveis a quedas e ferimentos, e também trabalhadores do campo e da construção civil que estão em contato direto com o solo e com objetos que podem causar perfurações. Portanto, a mensagem final é clara e direta. A imunidade contra o tétano não dura para sempre. A proteção depende de doses de reforço, que são recomendadas a cada 10 anos ao longo da vida adulta. Manter o calendário vacinal em dia é a única forma de garantir a barreira contra essa ameaça que vive no ambiente. A jornada do tétano, de um demônio a uma bactéria, é um lembrete poderoso. Ela nos mostra como a ciência consegue substituir o medo pela compreensão e o terror pela prevenção. Isso nos faz pensar, né? Quais dos mistérios de hoje serão as certezas científicas de amanhã?